Foi de volta. Pra buscar um gringo, não foi? Foi pra buscar um gringo. Miguel Ángel Ramírez. Isso, cabeção. Isso. E por que nós estamos falando disso? Exatamente porque a derrota do Atlético ontem ainda não garante o Atlético na elite do futebol brasileiro. 100%. Não garante 100%. E por que nós estamos falando do Inter? Porque pela incompetência de um Inter, de um Santos, pela tabela do Ceará, o Atlético pode estar um pouco menos preocupado. Tô falando tranquilo, porque não existe tranquilidade. Não. Então é por isso, pela incompetência dos demais, e no final das contas, os 4 pontos que o Atlético cedeu ao Sport, os 4 pontos que o Atlético cedeu ao Santos, foram importantes pro Sport. Pro Fortaleza e o Santos ainda estarem vivos, sim. Mas os 4 pontos que o Atlético tomou do Inter, exatamente do Inter, podem ser fundamentais. Mas 4 pontos aqui, 4 pontos em outros jogos. Gente, eu tô falando de um confronto direto. Você tomou 4 de 6 do Internacional. O Santos tem tanta sorte que ele vai enfrentar o Juventude. Rebaixado. Convenhamos. Rebaixado, um time bem fraco. Tá virtualmente rebaixado, né? Matemática eu acho que ainda não. Tá matemática. Matematicamente já deu? Já deu. Já. Vai enfrentar um Juventude rebaixado, que não vai buscar nada mais no campeonato. E um Cruzeiro provavelmente reserva. Na última rodada. Deixa eu só ver uma coisa. E falar desse Juventude, o Juventude lutou, não sei se vocês viram os últimos minutos contra o Bahia. O goleiro do Bahia fez uma defesa espetacular. Você viu, né, Dan? Espetacular. Então assim, lutou, viu? Pro Santos é tranquilo. Aí, cara... O Neymar é passa do Nenê, né? Neymar é passa do Nenê. E aí tem o Internacional em queda livre. Pra mim, o Internacional será rebaixado. E pega o São Paulo, que tá vindo de uma goleada também, né? Mas... Cara, pior que seja o São Paulo, o Inter é muito ruim. É um dos piores times desse Campeonato Brasileiro. Mas o São Paulo também tá numa fase. É que o Inter tá pior. O Inter tá pior, hein, meu? Vai apagar as luzes da Vila Belmiro. O jogo vai ser na Vila Belmiro. Vai ser na Vila Belmiro. Vai apagar as luzes da Vila Belmiro e dar foice. Estavam organizando um protesto contra o Casares. Aí ele foi e falou assim: no Morumbi? Não. Ia ser no Morumbi, né? Porque já tá liberado. Ia ser no Morumbi. Vila Belmiro. O Morumbi já está liberado a onda dos shows já terminaram? Acabaram. O gramado está em perfeita condição? Perfeitas é difícil falar, né? Mas daria tempo de recuperar e jogar. Mas também. lá eles conseguem, né? Cuidar melhor do que aqui. Dizem que lá bate sol, né? É uma mágica, né? Não, eu acho que a grande referência que o Mineirão precisa para cuidar do gramado não é o Morumbi, é o Alfredo Jaconi. Ou alguém vai falar que a Serra Gaúcha tem um clima maravilhoso, tropical, todos o bate sol lá o tempo inteiro. De repente, se alguém vir aqui e não tem geada, né, Valor? Não tem geada, não tem neblina, não tem mula sem cabeça caminhando dentro do campo e pastando. Gente, falando em pastar, sinceramente, o Atlético contra o Fortaleza. Nossa, HG do céu. Pastou em campo, que hein? Coisa. Cara, eu criei uma dor. Foi o pior na coluna do Brasileirão? Eu criei uma dor na coluna de ontem à noite pra hoje. Eu acho que tem a ver com o jogo. Bico de papagaio. Eu acho que tem a ver com o jogo. O Atlético. Com sinceridade. O Atlético. Nossa. Toda a rodada seguinte é a pior do Brasileirão pro Atlético, né? Toda partida seguinte é a pior do Brasileirão. Eu não consigo. Eu lembro, e tem muita gente me lembrando isso também nas redes sociais, que depois de Atlético e Sport, eu falei lá no Instagram, mais 5 rodadas esse time era campeão brasileiro. E só o Eltinho havia me entendido perfeitamente. Mas, o HG, o Atlético de ontem, eu tava assistindo ao jogo ontem lá em casa, o Atlético de ontem, honestamente, mais 5 rodadas, em vez de ser campeão, esse time seria rebaixado. É que não dá tempo mais do Atlético cair, né? Já chegou aos 45 pontos, tá numa situação um pouco mais tranquila. E diante de tudo que aconteceu nesse Campeonato Brasileiro, que os times da frente se desgarraram tanto que nós já temos os 7 definidos na Copa Libertadores da América. Então, para esses times, é meio que feliz 2026. Esses times já têm tudo, basicamente, o que eles vão fazer. O Flamengo vai ser campeão brasileiro provavelmente na quarta-feira contra o Ceará. O Cruzeiro já está garantido na fase de grupos da Libertadores, Mirassol a mesma coisa. Aí tem o Palmeiras também. Aí tem uma briguinha ali ou outra de alguns times buscando quem vai ficar na 5ª colocação, que são só questões de valores, né? E questão de valores também, mas também quem vai ficar na 5ª colocação para garantir a vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Tem isso tá também. Ali Bahia, Fluminense e Botafogo, são os times, os 3 que brigam por essa 5ª colocação, mas os 7 primeiros já estão definidos. É esse grupo. Então, esses times meio que, dane-se agora o campeonato, velho.
E outra. E aí, por outro lado, a gente tem uma disputa contra o rebaixamento muito acirrada, que vai ganhando mais contornos dramáticos, porque os times de baixo começaram a vencer com mais frequência. O Vitória ganhou do Mirassol, o Santos venceu, o que foi o outro que ganhou? O Fortaleza ganhou ontem do Atlético. Então, o Atlético chega a esse fim de campeonato com uma possibilidade de rebaixamento, mas, sinceramente, não acho que o Atlético será rebaixado, porque dependeria de uma série de resultados. Né? Dependeria de uma série de resultados, mas o Atlético faz um campeonato trágico. E ontem, pra mim, foi o retrato perfeito e fiel do que é o campeonato do Atlético. O Atlético não criou, o Atlético não fez absolutamente nada pra incomodar o Fortaleza. O Atlético praticamente morre com o Scarpa no banco, ele entra só aos 25 minutos do segundo tempo. Eu não consigo entender o porquê do Scarpa hoje ser reserva desse time do Atlético. Tem algum problema pessoal que resolvam, né? Exato. O Hulk hoje, nesse Atlético, de verdade, é nulo, cara. Ele é nulo. Ele é nulo. Mais uma atuação trágica do Hulk, constrangedora. Pra mim, ele não atuou bem nem um minuto da partida sequer. Ainda saiu reclamando, depois a gente vai falar disso, mas... é bom você destacar, cara, Thiago, e é bom destacar também que dentro do que você está dizendo, citando o Hulk, é normal que você cite os jogadores que podem entregar, né? Porque se você citou a ausência do Scarpa, e isso é um problema, porque o Scarpa é aquele que pode entregar aquilo que está faltando dentro de campo ao Atlético. E se ele é o cara que pode entregar isso e está no banco, só pode ser por problema pessoal, porque não está treinando, não está se entregando nos treinos e tal. Só que eu acho que as coisas precisam ser mais claras. Porque, de certa forma, o time está sendo prejudicado e ninguém sabe por quê. E todo mundo está perguntando por quê. 7 jogos já, né? 7 jogos, é uma sequência de 7 jogos aí. Se você dissesse não, porque ele não entrega sem a bola, quem está entregando sem a bola? Nada. Quem está entregando? O Alan Franco. O Alan Franco ontem meteu a cabeça para dividir uma bola e salvar um chute do Fortaleza, cara. Ele meteu a cabeça na frente. Ô Everton, a gente, em alguns momentos, a gente olha e fala assim, nossa, mas que falta de vontade, que falta de desejo, que falta de entrega, que fisicamente um time muito apático, que muitas pessoas falam assim, mas vocês estão lá para saber se o jogador tá entregando, ou se... Quem é você para pegar? Velho, mas olhar para o Atlético é algo desesperador. E quando você pensa na campanha do ano passado do Campeonato Brasileiro e que o torcedor passou o aperto que passou, ela é tão deprimente quanto. A temporada atual, o Atlético mais uma vez faz uma campanha tão deprimente quanto a temporada passada. O problema da temporada, a vantagem da temporada passada é que o Atlético, o problema, né, da temporada passada é que o Atlético chega na última rodada correndo o risco de rebaixamento direto mesmo, que era aquele jogo assim, tinha que pontuar contra o Atlético Paranaense, porque senão ia cair. É essa a situação. A atual temporada foi a fase bônus, e olha que a fase bônus do Atlético teve emoção. Teve emoção. O Atlético faz Gente, os 3 pontinhos contra o Sport, os 3 pontinhos que o Atlético teve à beira de entregar, é o que estão salvando o Atlético no Campeonato Brasileiro. O Atlético tem hoje 45 pontos na tabela de classificação e muita gente me ironizou quando eu peguei e falei assim, gente, o futebol que o Atlético está apresentando é futebol de rebaixado. O futebol que o Atlético está apresentando é de time que não alcança os 45 pontos. Eu falei que é futebol de quem não alcança 45 pontos. Até cheguei a bater na mesa e falar, o Atlético não faz 45 pontos. E olha, ele chegou aos 45 pontos graças à inoperância, à inexistência do futebol do Sport. O Sport, um mental extremamente abalado, que tomou aquele gol do Hulk na falha do goleiro do Sport, e o time se entregou, se derreteu. Então, aí eu vou para outro ponto. Eu não sei se isso é bom ou ruim, o futuro que dirá. Mas a temporada do Atlético, ela poderia ser mascarada, vamos pôr assim. A temporada do Atlético poderia ter sido mascarada se a bolinha do Biel entra. Se a bola do Biel entra contra o Lanús, seria uma temporada mascarada. Porque a gente teria esse time fracassado, só pegando o retorno do Campeonato Brasileiro, para o torcedor entender,
O Atlético em 17 jogos do retorno, ele tem 17 pontos. Ele é o 16º colocado na tabela de classificação do retorno. Ele já tinha feito um primeiro turno ruim, mais um retorno ruim. Só para o torcedor ter uma ideia, o Fortaleza, nas últimas 10 rodadas, o Fortaleza fez 18 pontos. O Atlético em 17 fez 17. Eu tô só pegando 10 rodadas do Fortaleza. Essa equipe do Fortaleza tem 18 pontos. Então, voltando à questão do mascarar, o título da Sul-Americana poderia mascarar o fracasso que é o Atlético. E eu não tô falando do time do Atlético, não. Eu tô falando Atlético. Eu tô falando em todas as plataformas. Atlético gestão, Atlético técnico, Atlético jogadores. Estou falando todos. É um fracasso. E a Sul-Americana poderia sim mascarar. E olha que foi uma Sul-Americana mascarada. Porque o time não conseguiu ficar em primeiro lugar no seu grupo, foi para uma repescagem e quase saiu para o Bucaramanga. A temporada tem que ser colocada num balaio e ser realmente analisada. Porque os vexames do ano anterior não serviram para análise da atual diretoria, da atual gestão. O Atlético está entregue às traças. Cuidado, Atlético. Cuidado o mato que você está lenhando. Bom, Vale 21. Eu acho que todo mundo Sempre senti que... já sabe, inclusive quem está ouvindo aqui, sobre tudo que aconteceu no final de semana. Né, das faixas colocadas desde o final da semana passada, as faixas colocadas, a nota que o Atlético emitiu bem ao estilo André Lamonier, assim, um negócio impressionante. Eu cheguei até a mandar uma mensagem para uma pessoa do Atlético, mas depois eu acabei apagando a mensagem, que eu perguntei, mas isso aí foi a ordem que veio de cima, né? Porque não passa na minha cabeça que um departamento de comunicação possa ser conivente com o conteúdo daquela nota, um negócio realmente vergonhoso e lamentável, né? A dificuldade para absorver críticas, a dificuldade para entender que o torcedor tá pistola com razão, a dificuldade para entender que não tem como o tempo todo você achar que você tem 18 anos, cara. E o que você fazia com 18, 20, 22, né? Você era um sex machine, hoje você não é mais, irmão. Você tá com 50, você tá com 60, você tá com 70. Então o tempo todo, não, mas você tem que ver naquela época. Pois é, o tempo passou e quando as críticas vêm pra mesa, seja pra mesa de um bar, seja pra mesa do que o cara tá se apoiando pra mandar uma mensagem na internet, pra uma mesa de discussão como a nossa aqui, vem dos problemas recorrentes relacionados ao clube. Não tem juízo de valor. Ninguém aqui tá apontando o dedo pra alguém de lá e falando mau caráter. Não, nós estamos falando de uma sucessão de erros cometidos no futebol. Isso. E que estão claros os erros. Mas não pode criticar por quê? Porque quem critica é da nossa turma. Talvez na opinião de alguns, né? Qual seria a nossa turma? A nossa turma seria talvez a do quanto pior, melhor, né? Na objeção de alguns, assim. Esse termo, pra mim, a pessoa tem que ser burra ou tem que ser cretina. Ela encaixa em uma das duas coisas. Tem alguns que são as duas coisas, que elas podem ser as duas coisas. Burro ou cretino. De tentar ficar batendo esse tipo de corda, e o que me deixa muito assustado é a instituição pegar esse tipo de pilha. A instituição querer colocar isso como verdade absoluta. Você acha de verdade que é um negócio de um torcedor tá... é muito melhor ficar ruim, porque aí a gente ataca o Beltrano e o Ciclano e as coisas vão melhorar. Não, meu filho. Ninguém quer um tipo de coisa dessa. Ninguém quer isso. Falar que é dirigido alguma coisa. Estão colocando faixa que é dirigido. Dirigido? Você acha que o torcedor tá vendo esse Atlético jogar e tá achando que tá tudo beleza? Que tá tudo ótimo? Não, nossa, mas que isso? Chegamos à final da Copa Sul-Americana. Chegou à final da Copa Sul-Americana e deu um vexame. Um time apático. Um time lerdo. Sabe o que me parece? Um time sonso. Aí você pegar... não, é porque teve tão perto e deu outro vexame. Perdeu para um time de bairro, perdeu para um time fraco de Buenos Aires. Fraco. Um time fraco. O Lanús é um time fraco. Ponto. Aceitem. Perdeu e passou vergonha.
aceitem e aceitem críticas. Cara, na vida, crítica pode servir tão bem para você crescer, pode ser tão primoroso um puxão de orelha. Agora, se vocês foram mimados a vida inteira, se pediu carrinho de controle remoto e ganhou sempre 2 carrinhos de controle remoto, a vida foi muito fácil para vocês, não podem falar nada. Quando a professora chama atenção na escola, eu acredito que era assim. A professora chamava atenção na escola, papai ia lá reclamar com a diretora porque a professora chamou atenção. Porque deve ter sido desse jeito a vida de vocês. Porque a torcida não pode ter o seu sentimento expresso e real, que tá ruim. Tá ruim. Aceita, né? Que dói menos. Aceite. Simples assim. E assim, me parece que às vezes estão muito desconectados da realidade, sabe? Completamente desconectados do que está acontecendo de fato com o clube. Porque a partir do momento que recebem esse tipo de cobrança, a partir do momento que são cobrados por melhores resultados, por uma campanha melhor, um título ou algo do gênero, é porque isso foi prometido ao torcedor. Vocês prometeram isso ao torcedor. Não fomos nós da imprensa, não foram os jogadores, não foi só o símbolo do clube falando de forma inanimada. Então foram vocês que prometeram isso ao torcedor atleticano. Então o torcedor atleticano, ele cobra porque vocês prometeram. Porque prometeram que o Atlético seria uma potência mundial, prometeram que o Atlético disputaria com Flamengo e Palmeiras, prometeram que o Atlético conquistaria títulos. E aí o torcedor olha para as últimas temporadas, ele não enxerga títulos além do Campeonato Mineiro, ele não enxerga o clube como uma potência. O Atlético hoje não incomoda Flamengo e Palmeiras, que é o que foi prometido. Então, cara, não é, por exemplo, o que aconteceu, porque fizeram no Atlético essa comparação. O que a Leila, inclusive esse vídeo que tá aí no YouTube do Rubens Menin falando, que é isso, da caminhada do Menin, que ele fala, vou fazer uma reflexão toda vez que faço uma caminhada. Ele compara a situação do Atlético com a situação do Palmeiras. Nossa, não tem a mínima comparação. Não tem a menor comparação. O Atlético foi campeão em 2021 de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Depois disso, o Atlético ganhou absolutamente mais nada. O Atlético continua vencendo estaduais. O Palmeiras, nos últimos 5, 6 anos, o Palmeiras ganha tudo. O Palmeiras ganha Copa do Brasil, o Palmeiras ganha Brasileiro, ganha Libertadores. O Palmeiras ganha tudo. Cada um pelo menos 2 vezes. Então, não dá pra comparar, sabe? O fato do Palmeiras, nessa temporada, ter sido vice no Campeonato Paulista, vice no campeonato, provavelmente será vice ou terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. O fato do Palmeiras ser vice da Libertadores. Isso não é a mesma coisa que o Atlético fez ou tem feito nos últimos anos. São situações completamente distintas, ô Menin. Então, assim, eu entendo a tentativa de defesa ao trabalho que é feito no Atlético, mas o trabalho que é feito no Atlético não é condizente com o que você e outros prometeram. Prometeram que o Atlético seria uma potência. O Atlético não é uma potência. Até porque uma potência não disputa para não cair no Campeonato Brasileiro até a última rodada em 2024 e não fica no segundo ano consecutivo disputando para não cair, e se terminar a temporada na Série A, vai terminar como um 13º, 14º colocado. Então, assim, honestamente, o Atlético de 2024 e de 2025 é um verdadeiro desastre. E vocês são os responsáveis. O Atlético de 2024 e de 2025 não é nem 1% do que vocês prometeram ao torcedor. A não ser, HG, rapidinho, que o Atlético, dentro da esteira das pessoas que mandam no clube, queira continuar, apesar dos 2 anos de planejamento ruim, chegando em finais de Copa, mas fazendo o Campeonato Brasileiro da forma que tem feito nos últimos 2 anos. Aí acho que é só uma questão de falar pro torcedor atleticano, né? Não é pra gente. Olha, a gente tá com hiperfoco aqui nos próximos anos de irmos bem, realmente, de fato, principalmente nas Copas. O Campeonato Brasileiro, a gente vai seguir nessa toada, e até levantei aqui, faltam 2 jogos, né, para encerrarmos o Campeonato Brasileiro 2025 pro Atlético. Eu fiz um compilado aqui do Campeonato Brasileiro do Atlético do ano passado e dele até aqui, nesse Campeonato Brasileiro 2025. Então são 74 jogos disputados, tá? Deixando claro mais uma vez, eu tô pegando as 38 rodadas do Atlético em 2024 e mais as 36 jogadas em 2025. São 74 jogos, 22 vitórias,
26 empates e 26 derrotas. O Atlético, então, em 74 jogos, né? Somando, repito, o Campeonato Brasileiro 2024 e mais 36 rodadas jogadas do Campeonato Brasileiro 2025, tem 22 vitórias, 26 empates e 26 derrotas. Se esse for o tipo de campeonato brasileiro que a diretoria pretende entregar, mas o importante é o Atlético conseguindo muito mais por mérito dos seus técnicos, chegando às finais de Copa, do que por planejamento, acho que o torcedor atleticano merece e tem o direito de ser avisado. Nós passamos aqui um bom tempo, não aqui, que esse programa tem só 11 meses, né? Confere? 11 meses. Vai completar 11 meses agora, dia 20 de dezembro. né? Completa 11 meses, não aqui, mas na Band seguramente, lá nos Donos da Bola. A gente passou, enquanto o Atlético mereceu, todos os elogios, a gente passou elogiando o período todo. Elogiar a contratação, elogiar a chegada, elogiar a saída, elogiar título, elogiar a campanha. Isso aconteceu, né? E, no entanto, eu não me lembro de... não que a gente tenha a pretensão de que vídeos nossos sejam chancelados pelos donos do clube, né? Mas não tivemos, né? Você ganhou alguma medalha quando o Atlético levantou título? Tipo assim, a medalha do amigo da imprensa? Não, que isso. Do amigão da galera e da imprensa? É as brigas que ganhei, como já cantou Fernanda Takai, né? As brigas que ganhei, nem um anel. Como lembrança, pra casa eu levei. As brigas que perdi, essa sim eu nunca esqueci. O Daniel já tá buscando esse trecho da música ali, porque essa música é muito legal. Só uma coisa muito rápida. Pode. Nós estamos com mais de 4 mil pessoas no YouTube. Pessoal, deixa o like aí. O Guilherme já me mandou as 200 mensagens. Tem que mandar pra você, que se mandar pra mim eu as esqueço. 200 mensagens diárias que ele me manda durante o programa. Então deixa o like aí.